Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmão? Vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Ageu, capítulo 2. O tema da mensagem é a glória da segunda casa. Enquanto você abre a sua Bíblia, aí vou estar orando e logo em seguida nós faremos a leitura bíblica. Pai, nós te adoramos, nós te servimos em adoração e graça. Rasgamos os nossos corações diante da tua presença, Pai. Meu Deus, fala conosco agora através da sua santa palavra. Edifica-nos, Pai. Purifica-nos. Meu Deus, nós só queremos ser melhores. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Então, faça em nós os teus planos e o teu querer. No nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, Ageu 2, capítulo 1 mesmo. Diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Irmãos, vou ser muito breve. A grande verdade nessa passagem é que poucos fazem menção ou aplicação literal do texto. É que a glória da segunda casa ali citada não se trata de um segundo tabernáculo apenas, e sim do estado da última casa ou do tabernáculo. Não é uma questão numérica, mas o estado da última, o resultado final de tudo aquilo. Precisamos entender que Deus fez uma promessa àquele povo. Eles estavam concentrando as suas riquezas em suas casas, nas suas próprias casas, e se esquecendo da casa do Senhor, dos cuidados e do zelo. No capítulo 2 ele faz uma ordenança, ele chama os líderes e fala: ei, vocês não ficaram e não viram o estado do que está o meu tabernáculo? Esforçam-te, vamos reerguer isso aqui. Eu estou com vocês, e vocês vão ver, o estado dessa última casa será maior, vai ser melhor, a glória vai ser muito maior. A questão é que Deus, irmãos, é espírito, Ele fala de coisas acerca espirituais, e aquele povo, olhando o que era a glória do tabernáculo anterior, e o que eles estavam dispostos a fazer agora, era incomparável.
porque os recursos eram menores, a estética era menor, era muito mais simples. Mas Deus estava se referindo a outra coisa, a outra coisa. Essa passagem está se referindo a um tabernáculo físico, que somos nós, com algumas aplicações espirituais, tal como a volta da habitação da glória de Deus. Lá no verso 4 e no 5, que diz assim: ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vocês, não temais. Ou seja, o Espírito foi retirado do povo, e Deus está querendo retomar esse relacionamento com o seu povo, mas primeiro Ele chama a liderança, o governo, para um arrependimento, e se colocar na posição de esforço, de longanimidade. Isso lembra a Josué, quando Deus está passando o bastão de Moisés para Josué, Ele fala: Josué, tem de bom ânimo, esforce-te, estarei contigo, tem de bom ânimo, esforce-te. Irmãos, o que nós precisamos é nos esforçarmos para servir ao Senhor. Não é fácil, não é de mão beijada, mas a recompensa e a certeza de salvação, a habitação do Espírito Santo em nós é gratificante. A grande jogada aqui é que a glória da segunda casa, ela não só veio e teve seu tempo determinado na terra, mas permanece espiritualmente dentro de cada um de nós. Deus estava falando para retomar a presença do Espírito entre o povo, mas isso aqui, irmãos, Ele está falando de algo totalmente espiritual, talvez não para aqueles dias, mas sim para os dias atuais. Irmãos, nós somos a morada do Espírito, nós somos o tabernáculo de Deus, que se encontra lá em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, a cruz, ela abriu esse acesso, o véu se rasgou, e hoje nós temos um livre acesso ao Pai, e Ele a nós. Aquilo que foi profetizado em Joel 2, 28, e cumprido em Atos 2, porque Joel 2 ele fala: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os escravos terão visão também, profetizarão. Então aquilo que foi prometido em Joel 2 se cumpre em Atos 2, com o dia de Pentecostes. Foi a consumação da profecia de Ageu 2 que nós estamos lendo. É isso aqui, ó, Ageu 2, 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saísse do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Não temais. A glória da última casa, irmãos, somos nós. E ainda não foi totalmente concluída. Há uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos moldando para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. O privilégio da visitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, irmão, ele era para poucos. Era apenas para os sumos sacerdotes, os levitas, os reis e alguns juízes. O maior exemplo disso é quando os profetas eles vão dizendo e falam assim: e veio a palavra do Senhor até mim,
e veio o Espírito do Senhor até mim. Onde Sansão, a Bíblia fala, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão para batalhar contra os inimigos de Israel. Então, ele era passageiro, mas não era para todos. Irmãos, a obra da cruz, ela veio trazer a comunhão e o relacionamento que foi roubado no jardim. Deus faz habitar o jardim em nós de novo, quando nós entramos em comunhão com Ele. Era impossível para a lei restabelecer esse nível de relacionamento entre Deus e a humanidade. Porque, irmãos, só os profetas, só os reis, só os juízes estavam tendo esse privilégio. Mas Deus tinha que fazer algo, restabelecer essa comunhão. Lá em 1 Coríntios 8:3 fala assim: era impossível para a lei restabelecer esse nível de relacionamento entre Deus e a humanidade, pois ela já estava enferma pela carne. Lá Paulo explica isso. Jesus não só veio ao mundo para perdoar pecados, mas fez em nós uma ação de resgate e redenção. Ele nos resgatou da mão do pecado e do diabo, que é onde operava a morte. E Deus seja louvado por isso. A redenção, Ele é o nosso Redentor. Ele não só nos comprou para si, mas Ele pagou toda a nossa dívida diante de Deus. Somos totalmente devedores a Ele. Pelo seu sangue nos comprou. Jesus começou a obra da redenção na cruz do Calvário. Todavia, estamos sendo continuamente moldados à sua imagem, pela obra e ação do Espírito Santo em nós. Agora, não mais por intermédio de sacerdotes ou levitas, mas exclusivamente por Deus, através do Espírito Santo. Nós encontramos isso em 2 Coríntios 3:18. O véu se rasgou. Aquilo que nos separava do livre acesso ao Pai foi retirado. E hoje somos livres da ação do pecado e da religiosidade. Lá em Hebreus 10:19 ele fala: entrai com intrepidez, com ousadia na presença de Deus, no tabernáculo santo do Senhor. Achegai-vos a Ele com ousadia. O segredo é perseverança e longanimidade na vida cristã. É certo que haverão algumas falhas durante o caminho, irmão, mas a eficácia da ação da palavra de Deus e de seu Espírito em nós fará com que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se abandonarmos toda a nossa vaidade e egocentrismo e dedicarmos nossas vidas a Jesus e seu Evangelho, o verdadeiro, seremos salvos. Marcos 8:34. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Jesus veio trazendo a palavra do Evangelho. Primeira coisa que ele prega: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, devemos nos arrepender a todo dia, a todo momento, para que o reino de Deus seja mais visível, mais palpável em nossas vidas. E para a gente finalizar, Apocalipse 2, você lê aí do 1 ao 7, mas diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquilo que Deus cortou de Adão e Eva, ele fala: não permitamos que o homem coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente, porque agora eles já comeram do fruto do bem e do mal, são como a gente, eles são conhecedores. Mas Deus, ele já tinha essa vontade de dar para a humanidade, porém por causa de uma obediência, isso foi negado. Mas agora ele está restituindo em nós esse acesso. Então, irmãos, permaneça fiel, continue firme no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.